Boa noite, pessoal. Estou vindo aqui conversar com vocês para falar a respeito da realidade simbólica, né? Do que é um símbolo. Então, o símbolo ele é ele é o que um esquema de mediação de significado entre a realidade do ser e a realidade cognitiva, né? Então, ele se apresenta, a gênese do símbolo surge na realidade psicológica humana quando há um excesso de assimilação que não está sendo acomodada em esquemas racionais. Então, para a proteção da nossa própria estrutura psicológica, a nossa psique produz, ou seja, essa imagem compacta, um símbolo, que contém em si exatamente um ponto de identificação formal com o referente específico, que precisa ser então diferenciado e para poder ser integrado na ordem cognitiva, correto? Então, quando o símbolo ele está na realidade psíquica, ele está na realidade psicológica nossa, ele se apresenta como uma tensão. E essa tensão ela expressa uma espécie de agonia e ignorância, você está entendendo? No qual, naturalmente, o cognoscente começa a operar sobre o símbolo, buscando, ou seja, diferenciá-lo naquilo que o símbolo participa, no que é participável do participado, do referente específico que ele traz compacto em si. Então, na medida que nós diferenciamos o símbolo, a diferenciação desse símbolo tem a específica correspondência de formar esquemas racionais mais definidos, no qual vai nos dando exatamente uma maior conscientização da realidade do ser. E na medida que ele é acomodado, ele é adaptado especificamente acomodado na nossa realidade cognitiva, formando esquemas racionais inteligíveis. Então, o que acontece? Ocorre uma adaptação do nosso cognoscente à realidade do ser, e isso alivia a nossa área psicológica e apazigua, de certa forma, pelo conhecimento dessa tensão reflexiva que se faz sobre o símbolo, né? Uma determinada paz, entende? Então, o símbolo ele é um meio, ele é um esquema de mediação que vai mediar exatamente a realidade do ser, que vai se plotar na realidade psicológica. A realidade psicológica gera uma tensão, e dessa tensão específica surge a necessidade, o desejo interno de conhecimento. Você está me entendendo? Então, na medida em que nós operamos essa ação reflexiva sobre o símbolo, intencionalmente sobre o símbolo, nós vamos descompactando esse símbolo e vamos nos conscientizando e compreendendo mais continentes de realidade. E na medida que nós compreendemos mais continentes de realidade, nós vamos integrando mais a realidade do ser, e assim vai melhorando os nossos juízos de realidade. Então tu percebe que o símbolo ele produz um efeito seminal no homem, tanto na parte cognitiva como na parte moral, né? Por quê? Exatamente por causa disso que eu falei. Então, na medida que nós vamos procedendo ao processo de acomodação simbólica, nós vamos absorvendo mais racionalmente continentes de realidade, isso apazigua a nossa realidade psicológica e ao mesmo tempo cria uma abertura essencial para a compreensão da nossa própria humanidade, da nossa própria finalidade, e isso vai nos adequando melhor moralmente à realidade, no qual nós vamos nos sentindo mais livres para realizar exatamente uma finalidade propriamente humana, compreende? Então, quando o ser humano ele de certa forma abjura desse trabalho interno da descompactação simbólica, que o símbolo é o meio pelo qual nós absorvemos tudo aquilo que nós conhecemos, tá entendendo? Então, de certa forma, vai se criando dentro da realidade psicológica humana um conjunto de tensões que vão reverberando na realidade psíquica como problemas de ordem patológica, e por meio dessa patologia vai havendo uma espécie de somatização do problema, você está me entendendo? Então, todos os grandes problemas psicológicos que o ser humano pode enfrentar é, de certa forma, uma espécie de deficiência reflexiva em relação às imagens simbólicas que o cognoscente gera para uma espécie de defesa psicológica da nossa própria realidade humana, você está me entendendo? Só que se os símbolos nós não nos voltamos reflexivamente para os símbolos, no sentido de compreender exatamente a sua identificação formal com o referente, a acumulação de muitos símbolos protegidos acaba gerando essa tensão fundamental, que é a origem de muitos problemas psicológicos, como eu já disse. Você está entendendo? Então, o símbolo ele é a eterna linguagem do conhecer. Entende? Não há nada que se possa conhecer cujo meio de procedimento desse conhecimento não seja por meio de uma tensão simbólica, uma espécie de
de volta reflexiva sobre uma imagem que vai, ao se adaptar, se integrar na realidade cognitiva, se integra também na realidade psicológica e traz para a gente uma certa apaziguamento humano, você está entendendo? Uma certa compreensão mais profunda da nossa própria realidade, da nossa finalidade na realidade do mundo, você está entendendo? E aí o que acontece? Se nós formos observar, a realidade dos entes que são criados, que são criaturas na realidade do ser, eles se põem imediatamente para nós por meio dos nossos sentidos. Na medida que nós absorvemos pelos sentidos essa realidade percebida na realidade externa, o símbolo passa a ser, ou seja, esse esquema de imediação no qual a nossa consciência se torna presente, certo? Então, assim, a realidade do ser tem os seus objetos, a planta, o cavalo, o cachorro, etc. Não é isso? E todo o conjunto de tensões que essas realidades produzem na sua própria modalidade de manifestação, elas trazem para dentro da gente, ou seja, por meio dos sentidos, uma imagem com um significado simbólico mais profundo dessas realidades percebidas pelos sentidos, entende? Então o que acontece?